Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Letícia. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu um pouco sobre o organismo humano, sobre medidas e aplicações da antropometria e também sobre a biomecânica ocupacional. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre posto de trabalho. Alguns tópicos dessa aula são a definição de posto de trabalho, os enfoques dele, o projeto de posto de trabalho e as 5 etapas desse projeto. Então, a definição, né, de posto de trabalho. O posto de trabalho é a configuração física do sistema homem, máquina e ambiente. Ele é uma unidade produtiva envolvendo um homem, o equipamento que ele utiliza para realizar o trabalho e bem como o ambiente ao redor dele. Por exemplo, uma fábrica ou um escritório são formados de um conjunto de postos de trabalho, e é importantíssimo que todos os postos de trabalho funcionem da melhor maneira possível. A gente tem dois enfoques na, no posto de trabalho. O primeiro deles é o enfoque taylorista. Ele é baseado nos princípios de economia dos movimentos. Ele é um ele é pouco científico e por esse motivo ele foi muito criticado, mas ainda assim ele é importante e muito utilizado na prática. A gente tem a definição, de estudo de tempos e métodos, né, que é a base desse enfoque, e ela diz: "Baseia-se no estudo dos movimentos corporais necessários para executar um trabalho e na medida do tempo que é gasto em cada um desses movimentos". Esse método ele é baseado em uma série de conhecimentos empíricos acumulados desde a época de Taylor. A sequência de movimentos necessários para executar uma tarefa, ela é baseada em uma série de princípios de economia de movimentos, que eles estão listados em uma tabela que a gente já vai ver já já. É o melhor método escolhido é o que apresenta o melhor tempo gasto. Então a gente tem que o desenvolvimento do melhor método, ele é feito em um laboratório, né, de métodos, e diversos desses dispositivos, materiais, ferramentas, eles são colocados em posições que são mais convenientes para realizar, eh, esse experimento. E esse processo, ele abrange 3 etapas, que a gente vai ver um pouco sobre elas. A primeira é desenvolver o método preferido, a segunda é preparar o método padrão e a terceira é determinar o tempo padrão. A primeira delas está dividida em definir o objeto da operação, descrever as alternativas de métodos para se alcançar o objetivo, testar essas alternativas e selecionar o método que melhor atenda o objetivo. A segunda etapa é preparar o método padrão. O método preferido deve ser registrado para se converter em padrão, ou seja, ele deve ser implantado em toda a fábrica depois. E para isso, a gente tem também que seguir algumas etapas, né? Primeiro, a gente tem que realizar uma descrição detalhada do método, especificando os movimentos necessários e a sequência de cada um deles. Depois a gente pode fazer um desenho esquemático do posto de trabalho, mostrando o posicionamento das peças, das ferramentas, das máquinas, com as respectivas dimensões delas. E por último, a gente lista as condições ambientais e outros fatores que podem afetar o desempenho, como a iluminação, o calor, os gases e a poeira. E por último, a gente tem a etapa de determinar o tempo padrão. Esse tempo necessário, ele é um tempo necessário para um operador executar o trabalho usando o método padrão. Então, a gente vai incluir nisso as tolerâncias de espera, as tolerâncias para fadiga e as ineficiências do processo produtivo. E aí aquela tabela, né, que eu comentei antes com vocês, que é uma tabela que comenta sobre os princípios de economia de movimentos. Ela é dividida em 4
etapas 3 etapas, perdão. A primeira etapa é o uso do corpo humano. E aí, dentro do uso do corpo humano, a gente tem 9 tópicos. As 2 mãos devem iniciar e terminar os movimentos no mesmo instante. As 2 mãos não devem ficar inativas ao mesmo tempo. Os braços devem mover-se em direções opostas e simétricas. Devem ser usados movimentos manuais mais simples. Deve-se usar quantidade de movimento a favor do esforço muscular. Deve-se usar movimentos suaves, curvos e retilíneos das mãos. Os movimentos soltos são mais fáceis e precisos que os movimentos controlados. O trabalho deve seguir uma ordem compatível com o ritmo suave e natural do corpo, e as necessidades de acompanhamento visual devem ser reduzidas. A segunda parte dessa tabela é sobre o arranjo do posto de trabalho, e ele é dividido em outros tópicos. As ferramentas e materiais devem ficar em locais fixos. As ferramentas, materiais e controles devem localizar-se perto dos seus locais de uso. Os materiais devem ser alimentados, por gravidade até o local de uso. As peças acabadas devem fluir por gravidade. Materiais e ferramentas devem localizar-se na mesma sequência de seu uso. A iluminação deve permitir uma boa percepção visual. A altura do posto de trabalho deve permitir o trabalho de pé, alternado com o trabalho sentado. E cada trabalhador deve dispor de uma cadeira que possibilite uma boa postura. E a terceira parte dessa tabela é sobre o projeto das ferramentas e do equipamento. O trabalho estático das mãos deve ser substituído por dispositivos de fixação, gabaritos ou mecanismos acionados por pedal. Deve-se combinar a ação de 2 ou mais ferramentas. As ferramentas e os materiais devem ser pré-posicionados. As cargas de trabalho com os dedos devem ser distribuídos de acordo com as capacidades de cada dedo. E os controles, alavancas e volantes devem ser manipulados com alternação mínima da postura do corpo e com a maior vantagem mecânica. O segundo enfoque é o enfoque ergonômico. Ele tende a desenvolver postos de trabalhos que reduzam as exigências biomecânicas e cognitivas, procurando colocar o operador em uma boa postura de trabalho. Os objetos a serem manipulados, eles ficam dentro da área de alcance dos movimentos do corpo e as informações se colocam em posições que facilite a sua percepção. Nesse enfoque, as máquinas, os equipamentos e as ferramentas, elas são adaptadas às características, do trabalho e à capacidade que o trabalhador possui, para que a gente tenha um equilíbrio biomecânico. Dessa forma, a gente tem uma satisfação, né, bem maior e uma segurança para o trabalhador, que consequentemente vai chegar numa produtividade do sistema. A grande dificuldade dessa questão é a variabilidade das dimensões antropométricas, da população, porque isso leva a um dimensionamento inadequado dos postos de trabalho, já que as pessoas têm medidas diferentes, né, tem uma variedade muito grande de medidas. Acaba provocando esforços musculares, movimentos exagerados, uma postura inadequada, que pode resultar em dores musculares, e isso vai resultar também numa queda de produtividade, porque se o trabalhador está com dor, está sentindo algo, ele não vai ser tão produtivo. E aí a gente tem alguns critérios para avaliar a adequação do posto de trabalho, que são o tempo gasto na operação, o índice de erros e acidentes, a postura e também o esforço exigido dos trabalhadores. Dessa forma, a gente vai conseguir avaliar, né, se o posto de trabalho tá adequado ou não. E aí uma dor localizada, né, como a gente estava comentando, é o primeiro alerta de que algo não tá indo tão bem assim. Em alguns casos, com o passar dos dias, das horas, vai tendo uma adaptação no organismo e nos músculos.
Mas se essa dor não passar, não vai significa, né, que não vai estar acontecendo essa adaptação, eh, provocando, né, podendo provocar inflamações nos músculos e nos tendões. E aí, assim como a gente tinha para o enfoque taylorista, a gente tem também para o enfoque ergonômico, que é a tabela 2, que são recomendações ergonômicas para prevenir dores e lesões osteomusculares nos postos de trabalho. Aqui sim a gente tem 4 divisões. A primeira delas é limitar os movimentos osteomusculares nos postos de trabalho. Os movimentos repetitivos devem ser limitados a 2.000 por hora. Frequências maiores que um ciclo segundo prejudicam as articulações. Eliminar as tarefas com ciclos menores a 90 segundos. Evitar tarefas repetitivas sobre frio ou calor intenso. Providenciar micropausas de 2 a 10 segundos a cada 2 ou 3 minutos. A segunda etapa é promover o equilíbrio biomecânico. Alternar as tarefas altamente repetitivas com outras de ciclos mais longos. Aumentar a variedade de tarefas, incluindo tarefas de inspeção, registro, cargas e limpezas. Não usar mais de 50% do tempo no mesmo tipo de tarefa. Evitar os movimentos que exijam rápida aceleração, mudanças bruscas de direção ou paradas repentinas. Evitar ações que exijam posturas inadequadas, alcances exagerados ou cargas superiores a 23 quilos. Evitar o estresse mental. Não fixar prazos ou metas de produção irrealistas, evitar regulagens muito rápidas das máquinas, evitar excesso de controles e cobranças, evitar competição exagerada entre os membros do grupo e evitar remunerações por produtividade. E a última etapa é evitar contrações estáticas da musculatura, permitir movimentações para mudanças frequentes de postura, manter a cabeça na vertical, usar suportes para apoiar os braços e antebraços, providenciar fixações e outros tipos de apoios mecânicos para aliviar a ação de segurar. E aí a gente entra numa outra parte, que é sobre o projeto de posto de trabalho. O projeto de posto de trabalho é um planejamento mais global das instalações produtivas. Ele também é chamado de arranjo físico ou layout das fábricas e escritórios. Ele é dividido em 3 níveis, que é o projeto do macroespaço, o projeto do microespaço e o projeto detalhado. O primeiro nível, eh, nele é feito um estudo mais global da empresa, de uma forma mais ampla, e são definidas as dimensões de cada departamento e o fluxo geral, dos materiais. Em cada etapa desse processo, fica definida a equipe de trabalho com as máquinas e equipamentos envolvidos. No segundo nível, a atenção é mais focada em cada unidade produtiva, ou seja, né, em cada posto de trabalho. Então não é mais de uma forma geral, mas de uma forma mais específica, em cada posto de trabalho. Aí vai incluir o trabalhador e o ambiente e também o equipamento que ele vai utilizar. E também vai incluir nisso as condições locais de temperatura e ruídos. E o terceiro nível é o projeto detalhado, né. Aqui vai ser estabelecido as características da interface homem-máquina e ambiente. Nesse nível, vai ser projetado ou vai ser selecionado instrumentos de informação e de controle apropriados à natureza e às exigências do trabalho. E no projeto de trabalho, a gente tem no projeto do posto de trabalho, né, a gente tem o levantamento de dados e a atividade dos projetos. No levantamento de dados, é necessário, fazer esse levantamento, ou seja, né, obter informações sobre a natureza da tarefa, sobre os equipamentos, sobre postura, sobre o ambiente. E por que fazer esse levantamento de dados? É importante, eh, fazer,
exatamente para obter essas informações e para se obter especificações, né. De que maneira? Podem ser feitas entrevistas, observações, questionários ou filmagens também. Eh, o levantamento, ele deve ter como visão, né, como objetivo, fadigas físicas, visuais e mentais, dores localizadas no corpo, desconfortos ambientais, como ruídos, poeira, o calor, e outros aspectos críticos que são, por exemplo, absenteísmo, e doenças ocupacionais. É importante a gente salientar também, né, enfatizar que normalmente os projetos eles podem ter restrições tecnológicas ou até, restrições relacionadas a dinheiro, né, restrições financeiras e também relacionadas ao prazo do projeto. E aí, dentro desse projeto, vão ter atividades. Elas são classificadas em 5 etapas, que a gente vai ver detalhadamente quais são elas. A análise da atividade, o arranjo físico do posto de trabalho, o dimensionamento do posto de trabalho, a construção e teste do modelo e os ajustes individuais. A gente vai ver detalhadamente essas 4 primeiras, porque os ajustes individuais, ele é uma etapa mais, específica, por se tratar de ajustes específicos, né, para cada projeto, são ajustes individuais para cada projeto. E aí a gente tem a terceira tabela, que são atividades para o projeto de um posto de trabalho. Ele vem especificando para a gente o que deve ser feito. Primeiro, faça um levantamento sobre as características da tarefa, equipamento e ambiente usando técnicas. Identifique o grupo de usuários para realizar medidas antropométricas relevantes. Terceiro, determine as faixas de variação das medidas antropométricas para altura de assentos, superfícies, alcances e apoios. Quarto, estabeleça prioridades para as operações manuais, colocando aquelas principais na área de alcance preferencial. Quinto, providencie espaços adequados para acomodação e movimentação dos braços, pernas e tronco. Sexto, localize os dispositivos visuais dentro da área normal de visão. Sétimo, verifique a entrada e saída de materiais e de informações de ou para outros postos de trabalho. Oitavo, elabore um desenho do posto de trabalho em escala e posicione os seus principais componentes. Nono, construa um modelo em tamanho natural para testes com sujeitos. E última e décima, construa um protótipo para testes em condições reais de operação. E aí eh, a primeira atividade, a primeira etapa desse projeto é a análise da tarefa. Aqui a gente vai fazer uma análise detalhada, né, dessa tarefa. É um conjunto de ações que fazem o sistema funcionar para atingir o objetivo que a gente deseja. A gente deve iniciar o mais cedo possível, antes que alguns parâmetros eles sejam definidos e fique difícil depois de fazer modificações. Por exemplo, se mesas, cadeiras ou máquinas forem compradas, fica difícil da gente fazer modificações no ambiente depois. O ideal é fazer o projeto primeiro para selecionar os materiais adequados às necessidades, né, do trabalhador. E aí a gente divide a análise da tarefa em 3 níveis: a descrição da tarefa, a descrição das ações e a revisão crítica. O primeiro nível, ele é uma descrição mais geral e ele envolve, alguns tópicos, né, principais, como o objetivo, o operador, as características técnicas, as aplicações, as condições operacionais, ambientais e organizacionais. São os focos, né, dessa descrição da tarefa. No segundo nível, a gente tem a descrição das ações, que elas vão envolver as informações e os controles. Dentro de informações,
A gente vai ter o canal sensorial envolvido, os tipos e características dos sinais e os tipos e características dos dispositivos de informação. Em controles, a gente vai ter o tipo de movimento corporal exigido, o tipos e as características dos instrumentos de controle e as características dos movimentos. Porque nessa etapa, né, nesse nível, são descrições mais detalhadas. E no nível 3 é mais para a gente corrigir, eh, eventuais problemas que surgirem. Então vão envolver tarefas altamente repetitivas e ações estáticas. Na segunda etapa do projeto de posto de trabalho, a gente vai ter o arranjo físico do posto de trabalho, que é o estudo da distribuição, do espaço ou do posicionamento relativo de diversos elementos que vão constituir o posto de trabalho. Ou seja, né, é um estudo de como os instrumentos, as ferramentas, elas vão ser posicionadas, a melhor forma como elas devem ser posicionadas. E aí na figura a gente tem alguns critérios para se avaliar o arranjo físico, como ligações preferenciais, a importância, a frequência de uso, o agrupamento funcional, a sequência de uso e também a intensidade do fluxo. E aí eu trouxe um exemplo, uma figura para a gente visualizar isso aí. Na figura 1, a gente tem o redesenho do painel de instrumentos de um ônibus, com agrupamento de funções. Então, a gente tem o painel tradicional, antes de ter esse arranjo físico, né, de ter essa mudança, e depois a gente tem o painel redesenhado. A gente pode ver que antes tinham vários botões, tudo uma poluição visual, assim, a gente não conseguia identificar muito bem. E nesse painel redesenhado, a gente consegue ver muito bem, melhor visualizar ali os controles, as lâmpadas, os LEDs, fica visualmente muito melhor e na hora do manuseio, né, na hora do uso, também ajuda muito o operador, o trabalhador. E aí a terceira etapa do projeto é o dimensionamento do posto de trabalho, também é uma etapa muito importante, porque ela vai determinar o bom desempenho do trabalhador. Eh, é possível que o trabalhador passe muito tempo, né, no seu posto de trabalho, e se ele tiver um mau dimensionamento, ele vai sofrer as consequências, porque o trabalhador vai estar passando horas, dias ali repetitivos, né, numa tarefa repetitiva, e se tiver um mau dimensionamento, ele não vai ser produtivo, né, ele não vai fazer sua atividade da forma mais eficiente. Com a grande difusão da ergonomia no mundo, os conhecimentos da ergonomia têm ganhado mais importância e muitas recomendações se transformaram em normas técnicas, que não são obrigatórias, claro, mas que garantem uma qualidade quando elas são seguidas. A ISO, por exemplo, que nós conhecemos, ela iniciou as normas em 1980 e até agora foram elaboradas mais de 30 normas. Aí eu trouxe 3 normas relacionadas a posto de trabalho, que é a ISO 6.385, que ela fala sobre os princípios de ergonomia no projeto de sistemas de trabalho. A ISO 9.241, que ela fala sobre requisitos ergonômicos para trabalho de escritório com exibição visual terminais. E a ISO 11.064-1, que ela fala sobre o design ergonômico do layout da sala de controle. Além dessas ISOs, né, no Brasil a gente tem a ABNT, que a gente conhece bastante, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela elaborou as normas sobre móveis para escritório. Então, né, o posto de trabalho ele deve ser dimensionado para que o trabalhador ele tenha uma postura correta. E para isso deve ser considerados a postura adequada do corpo, os movimentos corpóreos necessários,
os alcances, né, dos movimentos, as medidas antropométricas, a necessidade de iluminação e também de ventilação, as dimensões das máquinas e dos equipamentos e a interação com outros postos de trabalhos e com o ambiente externo. E as dimensões que são consideradas mais importantes são a altura da superfície de trabalho, os alcances normais e máximos das mãos, os espaços para acomodar as pernas e realizar movimentações laterais do corpo, dimensionamento das folgas e, por último, a altura para visão e ângulo visual. E eu trouxe algumas figuras para a gente estar visualizando. A figura 2, ela traz ajustes possíveis em um posto de trabalho com computadores. A gente tem os ajustes, né, que devem ter na cadeira, no apoio do pé, na mesa, no monitor, né? São ajustes possíveis, a gente deve estar atento a isso. Na figura 3 é o exemplo de acessórios que servem para elevar a posição do monitor. A gente consegue ver ali, né? Na figura 4 tem exemplos de apoio para os pés, que também é uma etapa bem importante, às vezes são esquecidas, né, a gente não dá tanto foco. E a figura 5 ela traz exemplos de apoios para aliviar o estresse nos braços. E aí a gente entra agora na nossa etapa final do projeto. Inicialmente pode ser construído um modelo 3D de madeira ou de papelão em escala 1:1, apenas para ser simulado, né, apenas para fazer essa simulação da construção e do teste de posto de trabalho. Nesse modelo que vai ser feito, a gente vai poder verificar alguns parâmetros para entender se isso vai ser viável ou não. E assim a gente pode fazer os ajustes necessários, sem precisar de muito gasto e de muito tempo. Então a gente faz primeiro, essa simulação através de uma maquete, né, podemos dizer assim, de um modelo 3D, para depois a gente fazer o teste definitivo. E aí sim a gente deve fazer no modelo real. O teste definitivo deve ser feito em um modelo real, eh, ou pelo menos, né, o mais próximo da realidade. E, finalmente, devem ser preparadas as especificações técnicas para a fabricação e as instruções de uso. E aí a gente teve, né, nossa aula de hoje sobre o posto de trabalho, conseguimos aprender bastante sobre as etapas de um projeto, sobre os enfoques, sobre a definição. A nossa aula teve como referência o livro Ergonomia, Projeto e Produção. Eh, e se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode conversar comigo, que eu vou estar aberta para essa conversa, tá bom? Muito obrigada e essa foi a aula de hoje.